Olá amigos, amigas, novamente aqui na Cidadania, aqui é Ernesto Albuquerque, juntamente com meu amigo Oswaldo Titonelli, para apresentarmos os 60 minutos de jornalismo de verdade aqui da Cidadania FM. O nosso prefixo já está tocando, estou selecionando aqui todos os blogs informativos, todo o material para a gente passar as principais notícias do dia para todos vocês, para todos os amigos e amigas do Facebook. A gente conta aí com a sua sintonia, o seu interesse pelas notícias que realmente importam no dia de hoje, tá ok? Hoje é uma terça-feira chuvosa aqui em Avaré e vamos lá! São 13 horas e 9 minutos. Muito boa tarde, amigos, amigas da Cidadania. Tá certinho. Pode ser esse? São 13 horas e 9 minutos agora, tá no ar, pessoal. 13 horas e 9 minutos. Aqui é Ernesto Albuquerque, do lado de lá, Oswaldo Titonelli, para apresentarmos todos nós aí as notícias do dia para vocês. Obrigado, pessoal que está acessando o Face, pessoal que está na internet, no Radiosnet ou no TuneIn, e também o pessoal que está no www.radiocidadania.com.br. E você que está no rádio do seu carro, da sua casa, 104.9, esta é a Cidadania FM. E vamos aos destaques da edição de hoje. Hoje, dia 6 de junho de 2017, vamos mostrar os destaques da edição de hoje, inclusive a nossa agenda de amigos e amigas aniversariantes, também os nossos apoiadores culturais, as importantes empresas aqui conosco. Temos também as notícias direto de Brasília, hoje a EBC novamente conectada com a gente, mostrando as notícias do Brasil e do mundo. Muita chuva no estado de São Paulo, no mês de junho, em 2 dias, meu amigo Titonelli. Choveu o que deveria chover o mês de junho inteirinho. Estaremos mostrando também que hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Quem tem criança pequena sabe a importância aí do teste do pezinho. Estaremos falando sobre isso. Também lá em Brasília, nesse momento, estão votando no Senado a reforma trabalhista. Deus nos ajude, Deus nos salve. O que vem dessa reforma? Também estaremos falando do História Hoje. Há 17 anos morria Moreira da Silva, aquele grande cantor que realmente do samba sincopado, do samba de breque. E muito mais notícias aqui, tudo que aconteceu de mais importante na Câmara Municipal ontem à noite, sessão que terminou depois da meia-noite, estávamos lá até o finalzinho. E estamos aqui para mostrar as notícias do dia para vocês. Boa tarde a todos, apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Monte Drogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. Notícias com credibilidade. Jornal 60 minutos, com Ernesto Albuquerque. São 13 horas e 13 minutos, amigos que aniversariam hoje, o João Paulo Cunha, também o Paulo Santos, o Guilherme Bergamo aniversaria hoje, o Beto Saci, que é palmeirense, assim como o Lucas, que está aqui, e o Titonelli. Só tem palmeirense aqui. Opa, que coisa, hein? E o Palmeiras vai indo bem, ô Lucas? Você que entende fez um gesto que nem quando, na Roma Antiga, né? Quando queriam que matasse a pessoa lá naquele grande, fazia positivo e o negativo. Ele fez o negativo, não está indo bem o Palmeiras, segundo os palmeirenses aqui presentes, que são ampla maioria hoje aqui no estúdio, hein? Mas não há de ser nada, né? O Coringão continua
na ponta, só atrás da Chapecoense, que é verde também, por sinal, né? É isso aí. Vamos então, já mandamos um abraço para os amigos aniversariantes, vamos mandar um abraço também para os amigos aniversariantes do Face. Daqui a pouquinho estarei mandando aí esse abraço para os amigos que aniversariam hoje. Também as nossas últimas postagens no Facebook aí. Um abraço para o Mauro Gonçalves Pérez, para Márcia Panchoni, também já acessaram aqui a nossa página. E os aniversariantes do Face são a Valéria Oliveira, o Célio de Júlio, a Ana Camila Nakamura, a Neila Arruda, João Paulo Cunha, Daniel Haddad, Caroline Daniel, também o Paulo Matos, lá de São Paulo e de Piracicaba, né, Paulo Matos? Roberto Rodrigues Isaías, a Juzinha Correia, a Regina Silva, o Vinícius Barcelo, todos amigos e amigas aniversariantes da data de hoje aí. Muita gente aniversariando hoje. O Mauro Gonçalves, ele que lá em São Paulo, tá chovendo a cântaros, viu, Titonelli? Lá em São Paulo, tá mandando um abraço pro Oswaldo e também para nós. Obrigado, Mauro Gonçalves Pérez, que mora lá em São Paulo. Ele é celebrante. Antes era cerimonialista, né? Agora é celebrante. Um abraço aí, obrigado pela sempre audiência. Caiu mais um aí, ministro, ex-ministro, na verdade, de Michel Temer, hein? O Henrique Eduardo Alves. E por que ele foi preso? Porque teria aí desvio de 77 milhões de reais na construção do estádio de Natal para a Copa do Mundo. E a polícia foi lá e fez a prisão preventiva aí do ex-ministro. Puxa vida, hein? Vamos fazer uma reunião lá na Papuda com bastante gente do governo Temer, né? Desse jeito a coisa está indo de mal a pior. Um abraço para a Miriam dos Santos, para o Flávio Armando Fragoso, também acessando a nossa página, o Giba Soares, sempre vereador Giba Soares, e também o sempre vereador Glaucio Costa, um abraço para o Glaucio, Lucas Bergamo também, a Miriam dos Santos, a Sônia Helena Novaes Guimarães Moraes, que é lá de José Bonifácio, sempre acompanhando a gente aí. Muito obrigado aí pela sempre audiência e sempre companhia. 23 graus aqui na Estância Turística de Avaré, e tem também a previsão para hoje. Essa previsão, será que está certo, Toné? 10 milímetros de chuva só? Está chovendo muito mais que 10, né? De vez em quando, essas previsões deixam um pouquinho a desejar. 16 graus de temperatura mínima e 25 temperatura máxima. A umidade relativa do ar em 73,96%. Vamos então às primeiras notícias direto de Brasília. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Saque das contas inativas do FGTS foi antecipado para sábado. Chuva supera em um dia o esperado para o mês de junho em São Paulo. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Saque das contas do FGTS foi antecipado para sábado. Os detalhes ao vivo com a repórter Daiana Vitor. Bom dia, Daiana. Bom dia, Zé Carlos. Os trabalhadores que nasceram em setembro, outubro e novembro e possuem contas inativas do FGTS vão poder sacar o dinheiro a partir do próximo sábado, dia 10. Serão pagos quase 11 bilhões de reais para 7 milhões e meio de pessoas. Mais de 2.000 agências da Caixa Econômica Federal vão estar abertas no sábado, das 9 da manhã às 3 da tarde, para tirar dúvidas e o saque das contas. Na segunda, dia 12, terça, 13 e quarta, 14 de junho, as agências de todo o Brasil vão abrir 2 horas mais cedo para atender todos os contemplados com a possibilidade do saque. Valores até R$ 1.500 poderão ser sacados nos caixas eletrônicos da Caixa apenas com a senha do cartão cidadão. Para quantias até R$ 3.000 é necessário o cartão do cidadão e a senha. E o dinheiro poderá ser sacado no autoatendimento, nas agências da Caixa e nas lotéricas. Agora, quem tem saldo acima de R$ 3.000 só poderá sacar o dinheiro em uma agência da Caixa. Ao vivo de Brasília, Daiana Vitor. Obrigado, Daiana. A chuva que atingiu a cidade de São Paulo somou 51 milímetros nas últimas 24 horas. O volume é superior ao esperado para todo o mês de junho, de 50 milímetros. As informações foram divulgadas hoje pelo Centro de Gerenciamento de Emergências. O mês passado também foi o segundo mais chuvoso da série histórica que existe desde 1995.
O presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, disse hoje que na América Latina e no Caribe, milhões de adultos seguem sem acesso a serviços financeiros. Ele defendeu que, além de inclusão financeira, esses serviços devem ser adequados à necessidade da população. Cerca de 250 milhões de pessoas sem acesso a serviços bancários na América Latina. A polícia britânica identificou hoje o italiano de origem marroquina Youssef Zagaba, de 22 anos, como o terceiro autor do atentado de Londres. O atentado deixou 7 mortos. Os 3 terroristas morreram no atentado, mas antes mataram e feriram dezenas de pessoas, atropelando pedestres na London Bridge e esfaqueando clientes e funcionários dos bares e restaurantes de Borough Market. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. 60 minutos. 60 minutos. Trazendo as principais notícias para você. 13 horas e 19 minutos, aqui nos estúdios da Cidadania FM, Estância Turística de Avaré. Um abraço a todos os amigos que estão sintonizando, estão acessando a nossa página no Face, inclusive o Rodrigo Limarantes, obrigado aí pela audiência. NT Chaveiros com a gente, Avenida Paranapanema, 263-3732-1779 e o 997-61-1501. NT Chaveiros, 24 horas no ar, aí sempre à sua disposição. A UDI Ressonância Magnética está aberta das 7 às 18 horas, de segunda a sexta-feira, 3732-3264, a ressonância magnética, que fica ali na Rua Mato Grosso, número 800, pertinho da Santa Casa, no quarteirão aí da Santa Casa. Vamos destacar também as notícias aqui da cidade, segundo os blogs informativos aqui da Estância Turística de Avaré. Aliás, o jornalismo da internet está cada dia mais evoluindo, cada dia mais aprimorado, e a gente tem várias fontes de notícias aí praticamente em tempo real. Hoje, facilitando muito a vida dos radiojornalistas, viu, Tetonelli? Você lembra daquele tempo que tinha que fazer jornal, tinha alguém que fazia recorte de jornal, né, para ler as notícias? Direto das fontes, né? E realmente isso mudou bastante, o que agiliza a notícia, e o rádio realmente tem que estar conectado com todas essas novas mídias, tanto o Twitter, WhatsApp, quanto Facebook e outras redes sociais, facilitando o YouTube, né, facilitando muito a notícia em tempo real. Daqui a pouquinho estaremos dando uma passada em todas as principais informações do Brasil e do mundo. Ontem, na Câmara Municipal, os vereadores analisaram o veto do prefeito Jô Silvestre a um projeto muito simples, um projeto sem nenhum problema, não sei por que vetou, da vereadora Dalgisa Duarte. Ela fez um projeto, ela que é professora, sempre foi professora, e ela fez um projeto que a escola tem que formar através de WhatsApp, de e-mail, de telefone, num prévio cadastro feito pela família, quando a criança está se ausentando da escola. Então, e incrivelmente, o prefeito vetou o projeto, não sancionou, ele vetou, alegando que ia causar muita despesa para o município. Quer dizer, aonde? Que era vício de iniciativa, e o jurídico da Câmara mostrou que não se enquadra em vício de iniciativa. O vereador pode apresentar um projeto desse tipo. Então, não entendi, está mal assessorado o prefeito, com certeza. E o que aconteceu em plenário? Apenas 3 vereadores votaram de acordo com o prefeito. Quais foram os vereadores? Stati, Roberto Araújo e Coronel Morelli. Todos os demais vereadores votaram contra o veto, inclusive os 2 vereadores da base do próprio partido do prefeito, que é o PTB, Alessandro Rios e Ivan da Comitiva. E somado aos vereadores outros, né, o Barreto, o Ernesto, a Dalgisa e mais o Toninho não votou porque não houve empate, né, o Cabo Sérgio, o Jairinho, a Maria Alva e também o Flávio Zandoná.
Então, todos esses vereadores votaram para derrubar o veto, e foi derrubado. Tem um placar acachapante, viu? Essa palavra acachapante eu acho que é muito interessante. Foi um placar, uma goleada, né? Está mostrando a inabilidade da assessoria do prefeito municipal, a falta de tino, a falta de tato, porque era um projeto que não tinha por que vetar. Alegou, não vai gerar despesa nenhuma, pelo contrário, é um projeto que faz com que avise a família de que a criança está faltando muito. E se for reincidente, avisar inclusive o conselho tutelar. Então, realmente, falhou o governo mais uma vez, assim como aconteceu com aquela história dos conselhos, que também foi praticamente de goleada total, né? Foi praticamente de 13-0, aquelas duas votações com relação ao Conselho Municipal de Turismo e o Conselho Municipal de Trânsito. Temos mais informações dele da Câmara, também um outro assunto que nós abordamos lá, foi exatamente procurar o governo, e parece que o governo vai fazer, priorizar a vacinação contra a gripe para as ADIs, as auxiliares de desenvolvimento infantil, que trabalham com crianças em creche. Este ano, o governo, através do Ministério da Saúde, sinalizou e indicou que os professores tinham o direito de tomar a vacina contra a gripe, pelo fato de estar em contato com as crianças. Eles esqueceram das auxiliares de creche. E aqui em Avaré, até tive uma reclamação de uma ADI, que ela não tinha direito a tomar a vacina, e nós íamos pedir, daí eu entrei em contato nesse final de semana com a secretária de Educação, ela me confirmou que já havia dado essa orientação junto com a saúde para vacinar as ADIs. Então, são 200 ADIs mais ou menos que nós temos em Avaré, então todas têm direito a tomar essas últimas doses da vacina contra a gripe, que são 10 milhões de doses no Brasil. E alguns estados, como o estado de São Paulo, não entrou nessa vacinação no sentido de orientar todo mundo a vacinar, porque aqui nós temos no estado de São Paulo 35 milhões de pessoas que não estão nos grupos de risco e não tem vacina para todo mundo. Mas a orientação do Ministério era vacinar até terminar o estoque. E mesmo assim, o governo do estado de São Paulo preferiu não orientar as pessoas que podem vacinar indiscriminadamente fora do grupo de risco, inclusive. Foi uma decisão do governo estadual. E aqui em Avaré nós pedimos, então, que realmente priorizasse a vacinação das ADIs e o que tiver de vacina serão aplicadas nos grupos chamados de risco. O Horto Florestal, uma cobrança feita também na última sessão, na sessão de ontem, querendo saber, nós perguntamos para que o governo explique à Câmara Municipal como estão as tratativas para a efetiva municipalização do Horto Florestal. Uma pergunta, já se passaram 3 meses do anúncio da municipalização, então é importante que essa informação chegue até nós. Comentamos também a questão da proposta de emenda constitucional que foi aprovada na Câmara Federal com relação à vaquejada. Absurdamente mudaram a Constituição, dizendo que se for manifestação cultural como é a vaquejada, não há maus tratos dos animais. Olha só que escreveram na Constituição. Quer dizer, é impossível uma vaquejada, só porque é uma manifestação, entre aspas, cultural, principalmente dos estados do Nordeste, dizer que não há maus tratos dos animais. E quando puxa o rabo do coitado do bezerro, do boi lá, e vem a coluna vertebral junto, Titonelli, como é que faz? Não são maus tratos isso? Claro que são maus tratos. Então, mudaram a Constituição e ficou, a meu ver, essa aberração, né? Essa excrescência na própria Constituição, ali inscrita e escrita. 373 deputados votaram assim, 50 apenas que votaram contra. As rádios comunitárias, um outro tema também que nós recebemos a informação, que o governo federal está praticamente destruindo a radiodifusão comunitária no Brasil. Não é o caso da Rádio Cidadania, que nós já conseguimos a renovação da nossa concessão até 2024, mas tem muita rádio comunitária que está esperando a renovação. Alguns não enviaram a documentação e alguns outros estão com risco, inclusive, de perder a concessão de rádio comunitária, porque o governo está atrasando tudo isso em termos de agilidade para
e prioridade para a renovação, assim como novas rádios comunitárias e mesmo aquelas que estavam no Congresso para ser autorizadas, o governo pediu de volta, mudando toda a dinâmica que vinha sendo implantada na radiodifusão comunitária do Brasil. Por outro lado, nas rádios comerciais estão facilitando, fizeram até uma MP 497, se não me engano, que facilita a renovação das concessões de rádios comerciais. Olha que incongruência, né? Então, a gente fica muito triste porque as coisas que, ao lado da terceirização, da reforma da Previdência, da entrega do pré-sal, da limitação de gastos na saúde e na educação, esse é o rumo que esse governo Temer, que tem muita gente investigada, está tomando. E ele próprio, Michel Temer, está que nem aquele programa da Rádio Nacional Antiga, balança, balança, mas não cai, ou cai. Né? Teve um aí que quase foi presidente da República, que já caiu, né? Está praticamente em prisão domiciliar, viu? Cadê o Aécio? Onde é que ele anda? Ele está indo nos restaurantes? Ele está indo no Congresso? Ele está indo em algum lugar? Ou está recluso aos seus aposentos? Né? Praticamente, com essas denúncias, não dá nem para sair na rua, né? Na verdade é essa. Ao contrário de alguns líderes, né, que estão indo em manifestações populares, estão tentando provar culpa e não conseguem, que é o caso do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da própria presidente Dilma Rousseff, que está indo em todas as manifestações pelas diretas já. E também divulgando tudo aquilo que aconteceu na sua retirada do poder, por pedaladas. Até quando a gente fala isso, viu, Tetonelli? Com tanta coisa provada de conta no exterior, com tanta irregularidades, Perrella daqui, Henrique Alves dali, Cunha de lá, assim por diante, Serra com conta no exterior, o próprio Santo da Odebrecht, que foi a citação que foi feita ao governador Alckmin, o próprio Aloysio, o senador Aloysio, né? Todos eles estão citados, né? E o Aécio, então, caiu em desgraça, né? Então, a gente, quando fala que uma presidenta do Brasil foi tirada por causa de pedalada fiscal, a gente fica assim, embasbacado. A verdade é essa, né? A gente tem que falar o que sente, o que pensa, que a gente lê e lê de maneira crítica. Ontem, inclusive, teve um requerimento do Cabo Sérgio, que ele fez ali um repúdio, praticamente, ao que a própria Rede Globo vem fazendo com relação à imagem dos policiais militares, ele que é policial militar aposentado. E eu falei, nessa questão da Rede Globo, estamos juntos, porque o que a Globo faz de mal para o país, e as pessoas olham a tela da televisão, lê a revista semanal, às vezes lê o jornal, e ouve rádio, sem uma análise crítica do que o rádio está falando, o que a televisão está mostrando, o que os jornais e revistas estão escrevendo. Então, toda vez que a gente lê uma notícia, mesmo isso que eu estou falando, o ouvinte tem que analisar de maneira crítica, né? Pode concordar, pode discordar, tem que analisar de uma maneira crítica. E a Globo, pela grande audiência televisiva que tem, realmente influi decisivamente em muitas situações nacionais ou eventualmente locais, né? De repente pega no pé de um prefeito como o Haddad, por exemplo, desgastaram a imagem dele o mais que podiam. E agora levanta a bola de quem? Do Dória. Quer dizer, veja o absurdo que fez na Cracolândia, e a bola do Dória sempre levantada pela maior rede de televisão do Brasil. Então, essas coisas realmente as pessoas precisam analisar com muita consciência e com muita análise crítica. Ontem, lá na Câmara Municipal também, a nota fiscal avarense, que é um projeto do vereador Alessandro Rios, ele é um projeto assim bem elaborado, mas que vários vereadores, inclusive nós, temos discordâncias de vários aspectos. Então ele pediu para adiar a votação e vai voltar na próxima semana. Estaremos, inclusive, argumentando as nossas discordâncias com relação a esse projeto. E agora, quinta-feira, às 8h15 da noite, nós teremos a apresentação, a estreia do documentário A Mãe de Todos, de Todas, a Mãe de Todas. Quem é a Mãe de Todas? É a Escola Matilde Vieira.
um documentário de 60 minutos, que nós vamos assistir às 8h15 da quinta-feira, lá na própria Escola Matilde Vieira, e o Amaury Albuquerque foi quem fez esse documentário, que eu acredito que foi muito bem feito. Eu não vi ainda, mas muitos ex-alunos prestaram depoimentos, inclusive esse que vos fala, viu, Titonel? Estarei lá na telinha do cinema também, viu? E não só eu, como muita gente mais importante que eu, também estarão sendo entrevistados nesse documentário do Amaury Albuquerque. E nós estamos aí bastante curiosos para assistir a essa estreia, 8h15 da noite, na quinta-feira. Além disso, tem no mesmo dia a audiência da gestão fiscal, também estaremos lá, sairemos para ir assistir depois o documentário, né? E o que mais que nós tivemos ontem de interessante foi a questão de um comentário feito pelo Coronel Morelli, vereador Morelli, que a respeito dos médicos cubanos. Ele fez a opinião dele, ele fez uma série de comentários, e nós dissemos da importância que os médicos cubanos tiveram no programa Mais Médicos, continuam tendo comunidades muito distantes, onde nenhum médico queria atender, lá estavam e lá estão até hoje os médicos cubanos. Este atual ministro da Saúde tentou minimizar ou reduzir ao máximo a participação de médicos estrangeiros do programa Mais Médicos e, na verdade, acho que cederam à realidade. Cerca de 1.000 médicos, novos médicos cubanos, estarão chegando nos próximos dias ao Brasil para realmente atender a população que entendeu que é importante, a importância desses médicos. São médicos experientes, são médicos, muitos deles com mais de 20 anos de profissão, que vêm dar sua contribuição e deram e continuam dando essa contribuição. É lógico que o ideal é que todo médico brasileiro preenchesse os espaços desse imenso Brasil atendendo a população, mas a realidade não é essa. E ainda o Brasil precisa desses médicos que vêm de maneira solidária, inclusive, atendendo o Brasil. E foi um projeto que a gente lembra bem, foi implantado com muita crítica da classe médica no governo Dilma Rousseff. E eu sempre me posicionei favorável a esse projeto, sempre disse isso publicamente, porque a gente sabe como é que as coisas funcionam. E esses médicos estrangeiros fizeram o seu papel, como também os médicos recém-formados, que estão agora compondo Mais Médicos, também fazem um trabalho importante. 13h34. Estou falando de assunto médico agora e vamos a mais uma matéria, Titonelli. Hoje é o Dia Nacional do Teste do Pezinho. Vamos lá. O pezinho é realizado de graça em toda a rede pública do Brasil há 25 anos. No início, identificava 2 doenças raras, mas desde 2001 são 6 ligadas à produção ou deficiência de hormônios ou enzimas, fundamentais para o funcionamento do organismo. Mas a demora para a realização do exame e da entrega do resultado pode provocar várias sequelas em recém-nascidos portadores de distúrbios raros. Afonso Valadão e Laura Correia realizaram o sonho de se tornarem pais no dia 15 de maio. Alice nasceu aparentemente saudável em uma maternidade particular de Brasília, com mais de 3,48 kg. No entanto, a demora na realização e entrega do teste do pezinho foi crucial para a vida de Alice. Ela entrou em coma depois de tomar leite algumas vezes. Hoje está internada em um hospital particular de São Paulo. A bebê nasceu com a síndrome de Asa, doença raríssima na qual o portador não consegue metabolizar o leite corretamente. Isso aumenta os níveis de amônia no organismo, substância altamente tóxica. Afonso relata o que aconteceu com sua filha. Ele foi coletado no 3º dia. Ali estava com 3 dias e meio de vida. Ele só foi sair no dia 23, o resultado. Quando a gente já estava aqui em São Paulo, depois a gente já fez descoberto que ela estava com amônia muito alta no corpo. A endocrinologista da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Tânia Bachega, ressalta a importância do teste. Porque é um exame que permite o tratamento de doenças graves, evitando complicações como retardo mental, até mesmo a morte.
Segundo o Programa Nacional de Triagem Neonatal, o teste do pezinho deve ser realizado até o 30º dia de vida do recém-nascido, preferencialmente entre o 2º e 7º dia. Na rede pública, o resultado sai em até 5 dias, pois os centros de análise são centralizados, como explica o coordenador geral de sangue e hemoderivados do Ministério da Saúde, Flávio Vormitag. Esses municípios, eles fazem a coleta e tem que enviar para o centro de exames, que geralmente é um em cada estado. Então, isso é enviado geralmente por correio. Então, levam 1 a 2 dias para chegar e aí o exame é feito. De acordo com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia, o teste do pezinho pode identificar até 46 disfunções. No entanto, o exame do Sistema Único de Saúde detecta 6 doenças, pois são as que a rede pública oferece tratamento imediato. De Brasília, Dayana Vitor. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-2486. 3732-2486. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakit, Rede Multidrogas, a maior rede do interior paulista. Em Avaré, na Rua Minas Gerais, 601. Fone 3732-4089. 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 13h38. Conosco o DI Ressonância Magnética do nosso amigo Dr. Ronaldo Abdala, que estava até a palavra livre ontem à noite lá, né? O pessoal fica até a palavra livre na Câmara e depois vai descansar, né? Porque ninguém é de ferro, afinal. E também temos que destacar que é o DI Ressonância Magnética, do nosso amigo Dr. Ronaldo, fica na Rua Mato Grosso, número 800, 3732-3264, das 7 às 18, de segunda a sexta-feira. Equipe muito profissional, aí, pessoal bastante competente, sempre atendendo bem o pessoal que procura a UDI Ressonância Magnética. E a NT Chaveiros, do nosso amigo Nelson, Avenida Paranapanema 263, 997-61-1501. Obrigado aos novos amigos que estão acessando aí a nossa página, como Cláudio Paulucci, sempre acessando, obrigado. A Regiane de Branco, a Edson e a Maíra, o Marcelo Nassif, o Marcos Floriano, a Toninha De Ângeles, todo mundo aí acessando, a Joselane Fidêncio Rondão também, além daqueles outros que nós já citamos. Um abraço a todos os amigos aí. E vamos a mais informações. Deixa eu abrir aqui mais um blog informativo. Tucão perde ação que pedia a volta dos direitos políticos, segundo o Jornal do Goiê, vai ficar 8 anos fora da vida política. Secretário da Prefeitura pede exoneração, isso já aconteceu dias atrás, Gilmar Farina, que há pouco tempo tinha aceito aí o cargo de secretário, e saiu, há versões aí porque saiu, seria até bom que ele se pudesse explicar pessoalmente, né, está à disposição, inclusive, os motivos da sua saída. Também quem vai agora para a Prefeitura é o ex-diretor do Legislativo, o Cristiano Porto, que saiu lá depois de 12 anos como chefe da Câmara, 18 anos como servidor da Câmara Municipal. Alunos da FCP desenvolvem um projeto de descarte, são notícias aí do Jornal do Goiê. Alessandro Rios garante que irá brigar com o CCR por causa da duplicação, fez vários requerimentos ontem para o Ministério Público, para a própria Artesp, fazendo essa cobrança, e ele faz parte da comissão que nós sugerimos que fosse criada na Câmara, junto com o Barreto, junto com o Coronel Morelli e também junto com o Cabo Sérgio, para fiscalizar e acompanhar as obras lá da duplicação da ST-255. Aliás, um trabalho que eu e o Barreto, particularmente, temos acompanhado desde o início, desde 2013, quando foi criada a Frente Parlamentar pela duplicação da SP-255. Prefeito, moradores do São Rogério pedem socorro. Aqui está no vocativo, né? Prefeito, moradores do São Rogério pedem socorro. É o que diz o Jornal do Goiê, mostrando aí os problemas do bairro São Rogério. Vereadora Maria Alba revela caso de assédio moral a funcionária. Essa história do assédio moral
está ficando cada vez mais complicado. E sempre a citação é com relação à Secretaria da Saúde, pelo menos todos os casos citados lá na Câmara. Obras de outros governos começam a ser abandonadas, de Jornal do Goiê. Vamos até dar uma olhadinha aqui nessa matéria com mais detalhes. Inscrições para o ProUni do segundo semestre estão abertas e população não concorda com a obra do Arenão. É interessante essa manchete. Eu, particularmente, já manifestei minha opinião publicamente. Eu acho que é um contrassenso investir tanto dinheiro no Arenão, sendo que as festas de peão estão em declínio, mesmo nas cidades que tradicionalmente fazem essa festa, como Barretos, como Limeira, como Alhambra 1, né, lá perto de Campinas, e outras cidades aí. O acesso e a procura das festas de peão estão realmente diminuindo, estão diminuindo dias, inclusive. Tem festa que era 8, 10 dias, está virando 5 dias, o público está diminuindo. Essa fórmula, festa do peão e sertanejo universitário, aquele que nunca se forma, né? Está esgotada, não é que está esgotada, está começando a ficar esgotada. As pessoas sempre iam muito mais para as festas de peão, não tanto pelo rodeio, mas pelos shows. E, naturalmente existe essa... Agora, o pessoal alega, mas gera empregos, tudo bem, gera empregos, mas eu acho que é uma prática que, inclusive na própria Espanha, com as touradas, está decadente. Vivemos novos tempos, eu acho que tem que ser reavaliada. E o Arenão, lógico que vai ser um centro de eventos para outros shows, para outras atividades, mas é como se fosse construir um campo de futebol, mal comparando, né, Tonelli, com arquibancadas, vai ter uma manutenção cara, com certeza. E será que um centro de eventos para estimular o turismo de eventos não seria melhor? Mas parece que essa ideia, que era do Poio Novaes, foi deixada de lado, pelo menos por enquanto. E também a revitalização do mercado e do Largo do Mercado não seria mais interessante, mas não, o prefeito atual, Jô Silvestre, prefere dar prioridade ao sonho que era do pai dele, construir outro não. Agora, nesse clima, nessas perspectivas, que que o público que interessa por isso está cada vez diminuindo, será que é o mais correto deixar essa herança para as futuras gerações? Eu tenho dúvidas sérias com relação a isso. Está dizendo aqui a matéria que boa parte da população não concorda com a construção do Arenão. É o que está dizendo o jornal do Ugunhê, né? Essa obra, diz ele, não é de interesse da sociedade avarense, naturalmente é uma opinião dele, né? E comungada por muitas pessoas. Eu, particularmente, também acho que não deveria ser essa a prioridade. E o Conselho Municipal de Turismo simplesmente não foi ouvido, né? Não foi ouvido, pelo que eu sei, não foi ouvido, foi uma decisão praticamente, como diria lá no STF, monocrática do prefeito municipal. Vamos construir, vamos que vamos, e o DAD resolveu direcionar as verbas a pedido do prefeito, que era para as outras obras, apenas para o Arenão. O futuro dirá certamente quem tem razão. E essa outra matéria também do Jornal do Goiê, obras de outros governos começam a ser abandonadas. Alguma citação foi feita na Câmara lá a respeito desse assunto. Vários vereadores fizeram esses comentários. Por exemplo, aqui está citando, calçadão do Balneário Costa Azul está abandonado, e foi o Flávio Zandoná quem abordou e fez essas cobranças. E, ao mesmo tempo, a questão da revitalização do mercado municipal, do Largo do Mercado, também ficou para as calendas gregas, né? E a UPA que está parada, né? O próprio SER que está lá praticamente pronto e não foi ocupado ainda. Então a gente percebe, a meu ver, uma certa incoordenação ou uma falta de coordenação por parte do governo. Não ficou muito claro ainda para mim, ou talvez tenha ficado, as prioridades são totalmente outras de governos anteriores, e a gente gostaria que as coisas caminhassem com um maior debate aí com a sociedade, com maior participação com a sociedade, dos próprios conselhos, estimulando os conselhos a ter uma vida mais participativa da vida, do dia a dia
na verdade, da nossa cidade. Zandoná critica a obra da creche do São Rogério, está dizendo aqui o jornal Bigorna, do Guazelli, que agora há pouco acessou nossa página. Homem rouba residência com faca no Costa Azul. Alvareenses brilham em campeonato de jiu-jitsu em Barueri. Pelo menos algumas boas notícias, né? Ex-vereador Tucão perde liminar e continuará fora da política por 8 anos. Está aí a triste cena daqueles que, na verdade, foram caçados, né? Nós tivemos, no mandato anterior da Câmara Municipal, 2 vereadores caçados, que foi o Rodivaldo Ripoli, que sumiu da vida pública, parece-me que está fazendo um jornalismo na emissora local, e o Tucão, né, que depois de tantos mandatos, em razão aí de trazer alimentos de uma maneira não muito republicana, ele acabou sendo cassado e está atravessando o seu calvário de ex-político cassado. São 13 horas e 48 minutos, vamos voltar a Brasília e vamos falar aí do IPC. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Ex-ministro Henrique Eduardo Alves é preso em operação da Polícia Federal. Defesa de Temer quer que delações da Odebrecht sejam excluídas de ação no TSE. Nacional informa. Um serviço do radiojornalismo da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Ex-presidente da Câmara Federal, Henrique Eduardo Alves, foi preso preventivamente em nova operação da Polícia Federal. Os detalhes ao vivo com a repórter Ana Luísa Prazer. Bom dia, Ana. Bom dia, Zé Carlos. Olha, a prisão é parte de uma operação da Polícia Federal em conjunto com a Procuradoria da República do Rio Grande do Norte, baseada principalmente nas delações de executivos da Odebrecht. Os depoimentos foram juntados às investigações para apurar crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e irregularidades cometidas pelo grupo liderado por Eduardo Cunha nas vice-presidências do Fundo e loterias e pessoas jurídicas da Caixa Econômica Federal. A suspeita é que o grupo tenha ocultado mais de 20 milhões de reais recebidos irregularmente por Cunha. Também há indícios de contas no exterior para recebimento de propina e lavagem de dinheiro. Henrique Eduardo teria feito movimentações estrangeiras entre os anos de 2011 e 2015, período em que houve registros de desvios dos recursos do Fundo de Investimento do FGTS. Outros 3 suspeitos foram presos. As prisões são para evitar que o grupo destrua eventuais provas. Ao vivo de Brasília, Ana Luísa Prazer. Obrigado, Ana Luísa. E a defesa do presidente Michel Temer quer excluir delações da Odebrecht em processo de cassação da chapa Dilma Temer. Os detalhes ao vivo com a repórter Daniele Soares. Bom dia, Dani. Bom dia, Zé Carlos. Às vésperas do julgamento da chapa da ex-presidente Dilma Rousseff e do presidente Michel Temer, a defesa de Temer aposta que seja aceita a tese de que fatos novos não poderiam ser incluídos no processo, que é de 2014. Mas o relator, ministro Raymond Benjamin, acrescentou no caso, por exemplo, as delações da Odebrecht. O advogado Luiz Fernando Casagrande apresentou, em nome da defesa de Temer, um parecer ao Tribunal Superior Eleitoral, afirmando que uma ação não pode começar vazia e ficar à espera de fatos novos para incorporar a acusação. Em entrevista à Rádio Nacional, o advogado explicou que a Constituição diz que fatos devem ser apresentados até 15 dias após a diplomação da chapa. Então, para ele, as novas medidas não podem ser consideradas. Mas a decisão final, se serão acatadas novas provas ou não, cabe aos ministros do TSE. Ao vivo de Brasília, Daniele Soares. Obrigado, Daniele. Em todo o país, o índice de preços ao consumidor, classe 1, que mede a inflação para famílias com renda até 2 salários mínimos e meio, registrou 0,67% em maio. Nacional informa. O Brasil interligado pela notícia. Uma produção EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Distribuição Rádio Agência Nacional. Jornal 60 Minutos. Com Ernesto Albuquerque.
13 horas e 51 minutos. Obrigado, amigos que estão acessando a nossa página. E vamos dar uma passada geral aí nas principais notícias do Brasil e do mundo. Assassinato é causa da morte de 48% dos jovens. Quase metade dos jovens de 15 a 29 anos mortos no Brasil entre 2005 e 2015 foi assassinada, 47,8%. São 318 mil vítimas de homicídio nessa faixa etária no período 2005-2015, 10 anos, portanto, de acordo com o Atlas da Violência. Olha, uma cidade de 318 mil vítimas em 10 anos, imagina aí que quantidade, hein? Só em 2015 foram assassinados 31.200 jovens, de um total de 59 mil homicídios no país. E a taxa de assassinatos por 100 mil para essa parcela da população cresceu 17,2% na última década. O cenário é classificado por especialistas como uma tragédia diária de contornos inimagináveis. No geral, os negros ainda são os mais afetados pela violência. A cada 100 assassinatos cometidos no Brasil, 71 são de negros, população cuja taxa de homicídio subiu 18,2%. Ainda de acordo com o relatório, 10% das cidades brasileiras concentram 76,5% do total de mortes, números impressionantes. O Rio Grande do Norte viu seus números aumentarem 292% na última década. E 31.200 jovens, portanto, foram assassinados em 2015, último ano dessa pesquisa. A taxa de homicídios para a faixa etária de 15 a 19 anos é de 60,9 por 100 mil, comparada aí com a média geral da população, que é de 28,9. Impressionantes os dados, mostrando que toda uma geração está sendo dizimada praticamente em termos do Brasil, principalmente a população negra e de pobre e de periferia. TSE retoma o julgamento da chapa Dilma Temer a partir de hoje. Parece que vai ter até televisão à noite, 7 horas da noite. Estará sendo mostrado aí o início desse julgamento. Polícia Federal envia 84 perguntas para o presidente Temer. A Polícia Federal enviou 84 perguntas ao presidente no inquérito da Operação Patmos, que investiga o caso JBS. Na semana passada, o ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no STF, deu 24 horas para Temer responder às indagações dos investigadores. As perguntas foram entregues ao advogado do presidente Temer. E Joesley Batista, o homem que está em todas as manchetes aí, terá de se afastar da JF por 5 anos. São notícias da primeira página do Estadão. 55% dos militares se aposentam antes dos 50 anos. Dados aí do Tribunal de Contas da União. 55% dos militares se aposentam antes dos 50 anos. Embora a necessidade de tratamento diferenciado seja reconhecida por causa da natureza da atividade, críticos apontam problemas como contabilização de tempo fictício, não efetivamente trabalhado e pagamento de benefício integral. Autor de ataque defende Islã radical em filme, se referindo aí a um dos autores do ataque de Londres, que já era conhecido da polícia e não fazia questão de se esconder. Kuran Bhutto, de 27 anos, defendeu o Islã radical em entrevista a documentário exibido na TV britânica no ano passado. O outro identificado, Rashid Redouane, tinha nacionalidade marroquina e líbia. As eleições do país, marcadas para quinta-feira, foram tomadas pelo tema e pela tensão dessa situação lá na capital londrina. Mais informações, para a gente encerrar o nosso giro de informações, temos aqui as matérias do site UOL, relatando as principais manchetes. Temer estuda pedir prorrogação de prazo para responder às 82 perguntas da Polícia Federal. E o site UOL mostra pergunta por pergunta. Será que perguntaram qual time do coração dele? Será? Eu acho que não são bem essas as perguntas, não, né? Julgamento da chapa Dilma Temer, TSE não se curvará
a pressão, dizem os ministros do TSE. Corte julga a ação que pode cassar o mandato do presidente Michel Temer. Aécio, no início dessa ação, achava que essa ação não duraria, mas a coisa caminhou para durar, né? Dentro de um contexto aí bastante complicado da política brasileira. Por falar nisso, Loures, aquele deputado da mala de 500 mil, questiona o STF sobre novas gravações e quer preservar o cabelo, não quer cortar o cabelo, a gente está na papuda lá e é obrigado a cortar o cabelo. Teve gente por aqui que foi para o CR e teve que cortar o cabelo também. É o assessor de Temer que está preso. Agora tem outro, né, que é o ministro e ex-ministro Henrique Alves, que nós já comentamos. Caixa antecipa a 4ª fase e saques do Fundo de Garantia começam neste sábado. Falei do Henrique Alves e aqui eu confirmo que ele recebeu 7.150.000 em propina, segundo a Polícia Federal. Ele é do PMDB. Pois é, né? Tem bastante gente do PMDB, bastante enrolado aí. PMDB que sempre participou de todos os governos de Fernando Henrique, a Lula, a Dilma, a todos, né? Tamara e assim por diante. JBS vende operações na Argentina, Paraguai e Uruguai por 300 milhões de dólares. Polícia Federal achou planilha de propinas da JBS antes da delação de Joesley e de Wesley. Parece dupla, hein, Tetonelli? Grupo escandinavo quer comprar a Nextel Brasil. 175 armas são roubadas no Fórum do Guarujá. Os 2 vigias que guardavam o local foram rendidos pelos bandidos. Até fórum está sendo roubado. E a Receita libera na 5ª consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. ProUni abre inscrições para 147 mil bolsas de estudo no 2º semestre. São algumas das notícias e também o destaque para que o Rio Grande do Norte decreta calamidade pública na área da saúde. Só lá, em muitos outros lugares também, a saúde realmente está pedindo socorro. São 14 horas pontualmente. Eu termino com a História Hoje, mostrando a trajetória de Moreira da Silva, o grande Kid Morangueira, né? Grande artista da música brasileira, que morreu há 17 anos atrás. Um abraço a todos, amanhã tem mais 60 minutos, até lá! 60 minutos, jornalismo levado a sério, a notícia como ela é. Terno e sapatos brancos, gravata e chapéu, era assim que o cantor e compositor Moreira da Silva gostava de se apresentar. E Delfina, o que é morangueira? Também conhecido como Kid Moringueira, o sambista era só sucesso. No morro, na Lapa, no rádio e na televisão. Mas no dia 6 de junho de 2000, o malandro foi pro céu. A morte de Moreira da Silva foi destaque nos principais jornais e telejornais do país. Na subida do morro me contaram. A Amizadinha, como gostava de chamar todo mundo, nasceu no Rio de Janeiro. Sua mãe era cozinheira. Seu pai tocava trombone na banda da Polícia Militar, mas morreu cedo. E o menino de 11 anos, que nasceu no dia da mentira e foi criado no morro, deixou a escola para trabalhar. Passou por fábricas, tecelagens, dirigiu táxi e ambulância. Foi croupier em cassino. Mas era na boemia o seu lugar. De amizade em amizade, aos 29 anos, se tornou cantor. Sua carreira caminhou. Primeiro na Odeon gravou 2 pontos de macumba, Ererê e Rei da Umbanda. Depois gravou mais 2 discos, 10, 50 e ultrapassou os 100. O sambista integrou o conjunto Nó em Pingo d'Água. Na década de 1990 foi enredo de escola de samba e também virou personagem do livro de Alexandre Augusto, Moreira da Silva, o último dos malandros. Mas era orgulhoso, não pedia nada a ninguém. Quem tem 2 braços tem que trabalhar, não roubar, nem matar. E foi aí que surgiu, em 1935, o grande sucesso Implorar. Aquele retrato lindo que você me presenteou. Moreira ganhou notoriedade pelos sambas de break, se tornou o maior nome do gênero musical.
Os anos 1930 e 1940 foram importantes para a sua carreira no rádio. Na TV, manteve o sucesso interpretando Kid Moringueira. Há quem diga que foi um misto de herói e malandro. Começa o filme com um garoto me entregando um telegrama. Moreira da Silva também era poliglota. De Araque. A Misadinha não bebia nem fumava, mas convivia com os malandros mais malandros da época. Bezerra, Dicró e Moreira se tornaram comparsas. Malandro que é malandro não morre nunca. E foi esse tipo de malandro que Moreira fez questão de ser. Até antes de morrer, o malandro fez graça. Agora posso morrer e ir voando. Não tem Pavarotti dentro minha carreira, vem clássico domingo. Eu sou mais o Bezerra, Moreira da Silva e de Correio do Tempo. História hoje. Pesquisa e texto, Leila. Terminamos aqui o nosso 60 Minutos. A programação da cidadania continua, aliás, no 104.9, na internet e também nos aplicativos, tá ok? Um abraço, até amanhã.